Boa tarde, pessoal. Vou fazer hoje uma aula sobre o Marcelo Dolabella, porque já estava previsto no nosso programa que nós iríamos fazer uma leitura das obras dos poetas editores. Escolhi o Marcelo primeiro, porque é o poeta que vocês terão maior carência de referências críticas, né? Mais alguns textos de jornal, ah, alguns trabalhos que eu já listei, inclusive na bibliografia do curso, também o material que ele próprio publicou a respeito da poesia, etc., né? O Marcelo Dolabella, eu vou abordar os poemas a partir do livro Lorem Ipsum, que eu já mostrei para vocês. O texto do Marcelo, ele está em vários pequenos livros, né, os livretos, como ele próprio chama, e foi reunido, foi feita uma seleção dele, uma reunião, né, de poemas que ele próprio escolheu, nesse livro chamado Lorem Ipsum, que segue, de alguma maneira, uma lógica drummondiana de organização de antologia, né. Então tem um pensamento aqui também, já no livro, que é um pensamento poético e é um pensamento editorial, né. O Drummond também, como vocês sabem, era um poeta, atento a essas questões editoriais da poesia. O Marcelo Dolabella, eu vou começar fazendo um pouco uma apresentação dele, né. Aqui nesse slide vocês veem alguns dos veículos, né, para o qual que ele coordenou e coeditou, né, o Boletim Literário do IDA, do ICB, que está aí dentro do momento, né, em que ele era estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, e junto com outros tantos estudantes organizaram algumas publicações literárias, livros, etc., né. Então a agitação, né, o trabalho dele como agente literário, agente cultural, né, já se manifestava aí nessas primeiras produções, né, como Punhal, Sem Flores, Aqui Ó, Rede Dia, Alegria Blues Banda, Fahrenheit 451, e os mais recentes, como o Inferno e Jornal Literário 10 Faces. O Marcelo, então, tem a carreira dele, assim, multifacetada, né, como roteirista de filmes e vídeos. Aí tem um filme da Patrícia Moran, né, que é o Arnaldo Batista, Maldito Popular Brasileiro. O Arnaldo Batista, que é um compositor, um cantor-compositor, pelo qual o Marcelo nutria grande admiração, né. Então ele tem esse trabalho junto com a Patrícia Moran, que era também parceira dele em outros trabalhos de vídeo, né. Patrícia Moran, também mineira. O Adeus América também, com Patrícia Moran, o Acti, com Rafael Conde, aí tem prêmios, né, já foi exibido em vários lugares. Ele é letrista e vocalista das bandas Sexo Explícito, era, né, vocalista e letrista dessas bandas. A Mad Marx, prestar atenção, né, não Mad Max, mas Mad Marx. A Divergência Socialista, Red Teremin e Caveira, My Friend. Algumas bandas que eu não conheço. Divergência Socialista ainda se reúne, tocou agora recentemente na festa de aniversário do Marcelo, mas vocês podem ver alguns desses vídeos do Divergência no YouTube. Marcelo como artista postal, ou seja, poeta visual, artista postal, né, já teve trabalhos expostos em vários cantos aí do Brasil e do mundo. Foi colunista do Hoje em Dia, onde escrevia muito sobre literatura, sobre música, o rock especialmente, né. Então tem um caldo cultural com o qual também o Marcelo
procurava, via o jornalismo, eh, ativar um pouco, né, essas redes, eh, de comunicação no meio literário, no meio artístico. Eh, Poderíamos também, lembrar o Marcelo como o poeta performático, vocês conseguem ver muitos desses trabalhos dele também no YouTube, mas é sempre, nesse caso, um trabalho coletivo, né, eh, em festivais, em eventos que ele próprio organizava e produzia, em apresentações de música, no Matriz, né, que era um lugar que o Marcelo frequentou muito, né, ainda quando era na Avenida Augusto Lima, lançou livros, fez performance, tocou em rock, né, junto com as bandas de rock, coordenou também festivais, né, aí eu lembrei o Festival de Poesia de Belo Horizonte, 94, a coleção Temporada de Poesia, também de Belo Horizonte, a Poesia Orbital, uma coleção também de poesia, 63 livros. Essa, inclusive, eu cheguei a fazer uma resenha longa sobre ela, publicado no número 2 do Jornal Inferno. O Bienal Internacional de Poesia e várias coisas. Então, assim, dos anos aí, né, no período, digamos, Célio de Castro, e depois também um período de administração mais de esquerda na prefeitura de Belo Horizonte, a gente percebe, então, uma atividade cultural grande de apoio às artes, né, à literatura e às artes. A Marcelo ainda teve participação, teve programas aí em rádio, né, e tem o Rock Molotov, na Liberdade, a Vitrola do Dolabella, na Rádio Lagoinha, mas tem outros trabalhos. O teatro, ele tem várias peças, algumas vocês podem, às vezes, conseguir ver trabalhos dele com a Ana Guzmão no YouTube. Tem uma sequência grande de livros, ou livretos, na verdade, os libretos, mas é livretos, né, como ele chamava. Ah, São pequenos livros artesanais, conforme eu já mostrei para vocês em alguns momentos. E reforço aqui a apresentação do site, onde alguns desse está sendo feito, é um site work in progress ainda, mas a obra dele está sendo reunida, informações sobre a obra estão sendo reunidas nesse site, Marcelo Dolabella. Eu já passei para vocês, eu acho importante frequentar esse site, né? Eu queria, dentro desse aspecto, começar com um flyer, né? Um flyer que o Marcelo e o grupo Dazibal e outros, né, poetas fizeram circular aí nos anos 2000, no início do ano 2000, março, abril de ano 2000, eles começaram uma programação, e nesta programação havia apresentação de performances poéticas, né, de Marcelo, e desses poetas convidados, por exemplo, Adriana Versiani, Ana Caetano, Camilo Lara, Carlos Augusto Novaes, Emília Mendes e ele próprio, Marcelo Dolabella. Eu gosto desse folder porque ele é, na verdade, um convite a uma programação, mas já uma provocação, né? As terças-feiras eles se reuniam no Café com Letras para falar de poesia, criar, na verdade, um movimento de poesia, conforme eles próprios colocam aqui, a ideia de uma mostra crítica de um fazer, né? E aí a ideia do fazer como o trabalho da poesia como esse próprio fazer. Então, o Marcelo, ele tinha essa ação, né, de reunir esses grupos e colocar sempre a poesia em pauta. No verso do flyer, né, nessa parte segunda aí, vocês vão ver que existem alguns textos, na verdade, umas mini entrevistas que são formas, né, de apresentação
do poema, sobre a poesia, em que ele e o grupo de poetas aqui listados falam um pouco sobre para que serve a poesia, ou, na segunda parte, qual o lugar da poesia. Na primeira, para que serve a poesia, o primeiro é o Leminski, né, em que eles pinçam lá uma frase do Leminski, no texto dele sobre a inutilidade da poesia, em que ele fala para que serve a poesia, né? Felizmente, para nada, responde o Leminski. Na mesma vibe, o Carlos Augusto Novaes, assinalado aqui como Kant, responde: a inutilidade da poesia desafia e subverte os princípios do espírito pragmático consumista. A Ana Caetano vai na sua vibe. No mundo reificado do consumo, onde todo objeto é codificado a partir de seu valor de troca, a poesia é o objeto negativo, a antimercadoria. Explosão de ou dos sentidos. Ela tampouco se presta ao ornamento, ao fazer, utopia e memória da palavra, ícone original, do objeto primitivo, onde o abismo entre as palavras e as coisas foi abolido. A poesia não significa, ou seja, essa ideia de que a poesia é uma apresentação permanente, né? Como apresentação permanente, não existe o sentido prévio, não existe a tentativa de significar. Ela é a construção que se faz no momento também do ato da leitura. Por isso ela diz, a poesia não significa, a poesia não é um objeto de consumo, né? A poesia é um ato, né, em que você constrói sentidos, em que você vivencia a dimensão do poético. Há outros aqui, eu poderia listar, além disso, né, aqui, o Luciano Cortez, né, que diz que toda poesia é um eco da linguagem reconciliada com o mundo. Né? É um pouco um pensamento também do Otávio Paz, né? Tentar encontrar esse eco do mundo na poesia. O Marcelo Dolabella diz: esta estrutura vértebra, porém, quase sempre é jogada ao descaso, sob o tapete da ordem das outras grandes artes, sobre o pó do consumo e sobre o desprazer da vida cotidiana. Daí se ouvir: poesia hoje é um paradoxo e um paroxismo, né? É um ato até absurdo. Uma mercadoria sem mercado, um oco diálogo de diletantes e moribundos, né? Esse espaço, depois nós vamos ver no poema do Marcelo, que esse ato permanente de fazer poema, né, fazer a poesia acontecer, é um gesto um tanto quanto, não sei se eu poderia dizer desesperado, mas é uma resistência do poeta, né, é um ato contínuo. Bom, passo então a ler alguns textos que eu creio que terão algum eco dessas questões que acabo de falar. Eu selecionei do livro, então, Lorem Ipsos, alguns textos para comentar rapidamente com vocês. Não será uma leitura profunda nem nada, mas começo com esse poema, que não é o primeiro do livro, né, em que eu coloquei alguns rótulos, aí, algumas tags, né, digamos assim, o trabalho do poeta sob a mais-valia, né, como uma pergunta, porque é o poema Ganhar o Pão com o Sangue da Angústia, né, interrompe a palavra angústia. Vocês verão aqui
que esse poema, ele tem, na verdade, um eco da poesia do Augusto de Campos, né? O Augusto de Campos, num livro, nos seus primeiros livros, um livro lá, O Rei Mesmo Reino, do início dos anos, no final dos anos 40 e início dos anos 50, ele diz uma coisa interessante que vocês vão ver um pouco esse artifício, né, do jogo, do trabalho do poeta também. O Augusto diz algumas estrofes rápidas, onde a angústia, roendo um não de pedra, digere sem saber o braço esquerdo. Me situo lavrando este deserto de areia, areia, arena, céu, areia. Este é o reino do rei que não tem reino, e que, se algo o tocar, desfaz em pedra. Desfaz-se em pedra. Esta é a pedra feroz que se faz gente por milagre de mão e palma e pele. Duas estrofes para vocês verem essa mesma luta renhida aí, digamos, do poeta no seu ofício, né? É um trabalho do nada, né? Um trabalho que se dissolve, é um trabalho que se evapora também na medida que o poeta continua a sua busca. No poema do Marcelo, que já do título a gente percebe uma evocação do Augusto, inclusive com as técnicas que a poesia concreta logrou dentro da trajetória, né, dentro do campo poético, fazer o que a gente chama de timese, esses cortes na palavra, né, que vocês vão ver aí, o poema começa: ganhar o pão com o sangue da angústia. O Iá desce para o verso seguinte, né? Rompe, corta a palavra. Ele ecoa junto com a palavra angústia, mas ele continua ecoando no Ia, né? Isso vai acontecer nos versos seguintes. Sob a ferida exposta da mais-valia, onde nem a própria rima serve para a poesia, né? Então, observa que os versos, o eco, que acaba acontecendo nessa separação do ia, né? Essa ideia de continuidade que fica, ela reforça, ela vira um verso intercalado, né? Entre os outros, que o poema poderia ser: o ganhar o apelo com sangue da angústia, sob a ferida exposta da mais-valia, onde nem a própria rima serve para a poesia. Mas é interessante esse corte, esse eco, porque no poema essa reverberação, né, além de se perceber, né, uma possibilidades semânticas dessa extensão do ia, ela também continua sendo um eco sonoro, um eco que permanece a duração, né, da angústia, a duração da valia, da mais-valia, a duração da própria poesia, né, que vai se repetindo em própria poesia. Então, é uma ideia, né, também desse trabalho do poeta em relação ao que a gente chama de mais-valia, né, a ideia do marxismo, o pensamento marxista, ele também recobre o trabalho do criador de arte, né? É curioso isso porque é um capítulo, né, digamos assim, do contexto moderno da poesia. A gente vai ver isso desde o romantismo, né, no Álvaro de Azevedo, o poeta moribundo, em que pede uma moeda, mas as pessoas não pagam, não são capazes de dar uma moeda para o poeta, né? É uma coisa bem interessante esse pensamento, na medida que, com o contexto da modernidade, a arte recondiciona o artista a ser, na verdade, um trabalhador. Isso vai aparecer depois no Mallarmé, né? Com o poema em greve, poemas que o Augusto de Campos traduz, recria, né? Depois vai aparecer aqui
vai aparecer no Mayakovsky, quando, por exemplo, ele tem um texto que é uma conversa com o fiscal de renda, né, em que ele tenta argumentar, afinal, do que se trata o trabalho do poeta, um poeta que não tem renda, né? A poesia ela não gera renda, mas ela é trabalho. E é esse lugar, esse sem lugar da poesia no espaço, né, da economia, que o Mayakovsky traz, né, na discussão dele, é referendado aqui tanto pelo Augusto Campos quanto agora pelo Marcelo Dolabella nesse texto, né? Bom, eu sigo aqui ainda tentando mostrar para vocês um outro poema dele que mostra, digamos, eu chamei de A Liberdade do Dada, né? O Marcelo Dolabella gostava de brincar com esse nome, né? Dada Dolabella, como sendo o poeta Dada, o poeta que joga, não só se apropria, como mescla, né? Cria uma linguagem híbrida, misturada, de recorte e apropriações diversas, um poeta que busca o gesto inaugural, tal como o dadaísmo buscava, né? Mas que tem atrás de si toda uma tradição, né? E é preciso mobilizar esses elementos da tradição para construir também o seu próprio espaço. Então, no Petição de Princípio, que é também uma ideia, são ideias de poemas pórticos, né? O Petição de Princípio, depois eu vou mostrar para vocês um outro nessa linha, que mostra também o espaço de ação do poeta, né? Uma brincadeira jocosa com ele próprio, né? Humorada. E ele diz aqui petição de princípio, né? Nessa abertura do trabalho poeta. Quem me dera que a espera fizesse de mim o Gregório do Risório, o Leone do Doni, o Bandeira do Beco da Glória, o Drummond do Bonde da História, o Cabral Racional, o Vladimir do Porvir, o Augusto do Pós-Tudo, o Chacal do Rock and Roll, o Nicola do Ora Bolas, o Dolabella das Balelas. Vejam que a lista, né, de uma lista bem heterodoxa aqui, né? Um Gregório de Matos, nosso barroco, um poeta satírico, um poeta que cantou a Bahia lá no século XVII, poeta que conseguiu, digamos, adaptar no contexto da colônia, né, a língua portuguesa literária, né, é considerado um dos nossos primeiros poetas, né, pelo Haroldo de Campos, pelo um Afonso Ávila, por exemplo, né, o nascimento da nossa poesia, uma poesia miscigenada, né, com a cultura portuguesa, mas uma palavra nossa, né, uma palavra brasa. Eu acho que esse é um aspecto interessante aqui. Mas também o Leone, o Raul de Leone, né, escrevendo o seu poema sobre Doni, né? Doni, um poeta também metafísico, inglês, um poeta simbolista, um poeta metafísico, né? O Bandeira, do Beco da Glória, o poema famoso do Bandeira, né, que ele diz: o que me importa a paisagem, a linha do horizonte, a Bahia, né? Não sei se é exatamente nessas palavras. E ele diz: o que me importa, o que eu vejo é o beco, né? É o Beco da Glória, né? O Drummond do Bonde da História, poema também, né? Um poema do Drummond muito interessante, que é também essa melancolia, esse desinteresse, esse poeta desajustado no mundo, né, que tenta também agarrar em algumas dos fiapos desse mundo, mas é o poeta que tem a consciência crítica e cética, né, em relação a muita coisa, né?
o poeta João Cabral, o Racional, né? O Vladimir Dias Pino, do Porvir, o poeta Processo, o Augusto de Campos, do Pós-Tudo, que é a poesia concreta, o Chacal, do rock and roll, ou seja, o Chacal é o poeta também marginal, um poeta carioca, muito interessante, muito diverso, um contemporâneo do Marcelo, né? Nessas baladas da poesia marginal, né? O Nicola, exatamente, tal como ele, Nicola, o Nicola, ou Nicolas, né? Eu chamo de Nicolas Ber, poeta de Brasília, que também soube cantar essa cidade, né? Encontrar um espaço diferente em Brasília. Hoje ele lida, inclusive, é, parece que tem uma floricultura, cultiva um pouco também essa vida é, mais, adequada, né, ao ambiente. O Dolabella das Balelas. O Dolabella das Balelas é o próprio Dolabella, né? Então, poeta que quer ser que diz, né? Quem me dera, que espera fizesse de mim, aí eu pulo lá para o fim, o Dolabella das Balelas, né? A brincadeira do poeta consigo mesmo. Então, o poeta é o seu próprio pai Delma. Vou pensar aqui na fala do Zé Paulo Paes, quando fala que o Marcelo tem um pai Delma atualizadíssimo, né? Aqui vocês conseguem ver um pouco desse pai Delma do Marcelo, diverso, né? Ainda não está tudo, obviamente, a gente poderia citar dentro desse pai Delma dele, muito da música popular, muito do rock, né? Muita coisa do cinema, uma diversidade de coisas. Algumas vão ficar patentes aqui no momento que eu for apresentando para vocês. Bom, eu vou pular mais um poema, que é o poema Pórtico número 2. Deixa eu só fechar aqui umas janelas, desculpe um minutinho. O Pórtico número 2, palavra de Pórtico número 2, na verdade o título é esse. É um poema também que vai um pouco nessa linha, né? Eu chamei aqui de a inquietude, inconformista. Na verdade, toda vez que a gente falar da poesia do Marcelo Dolabella, esses dois elementos são parte, né? Junto com o humor, junto com a ironia, junto com as apropriações, junto com uma tentativa de reinvenção do poético, né? Isso tudo serão características fortes na poesia do Marcelo Dolabella. Mas vejamos aqui o que diz Palavras de Pórtico número 2. São 4 partes. Exatamente, 4 partes. Primeira. Enquanto que para uns 24 dúzias de quitutes bastam para o gozo, para mim multipliquem só para o desjejum os 20 séculos de inquietude por 12. Né? Olha aí a ambição do poeta, né? Os quitutes versus a inquietude secular, né? Segunda parte. O poeta tem no sangue a sífilis de sua geração, e não há fuga, nenhuma paixão que o tirará deste mangue. Sempre irá no seu galope este castigo infeliz. Se curar-se dessa sífilis, só fabricará xarope. Muito interessante, né, essa perspectiva. Quer dizer, a doença do poeta é a doença que ele não pode se curar, né? A sífilis aqui, aquilo que vai no sangue do poeta, é também a sua motivação, né? Quer dizer, o poeta não fabrica xaropes justamente porque ele mantém no sangue essa sífilis, né? Se ele se curar, acabou a poesia, né? Então, a brincadeira com o xarope, aqui, obviamente, associado quase que a uma espécie de emplasto para o caso de uma doença, né?
Então, uma poesia xarope não tem força, ela não tem energia que baste para o combate, né? Terceira parte, bater a cabeça neste martelo, eis o vil duelo da poesia. Quanto mais se erguer glória e castelo, mais farelo soprará a ventania. Não existe glória, né? Bater a cabeça no martelo é essa insistência, mesmo na linha da segunda parte que nós lemos. E na quarta parte também, um reforço. Na loucura, a veia da poesia sempre pula. O que não for carne nem for osso será medula, né? A medula é exatamente uma das ambições da poesia concreta, né? Marcelo era um grande leitor da poesia concreta, né? E é um poeta visual de primeira, que também dialoga dessa maneira, por essa via, com a poesia concreta e com a poesia processo, como nós vimos lá, o Dias Pino, né? Ele seria muito mais um poeta na linha do poema processo, por causa da semiose intensa que ele produz nos seus trabalhos. Mas a referência teórica, a referência crítica com a poesia concreta, ela é fundamental, né? A gente já viu lá um poema em que ele cita o Augusto. Mas há outros poemas, obviamente, que ele vai citar essa turma toda, né? E então, só um pouquinho. Bom, agora eu consegui pular aqui o parágrafo de Pórtico, sim. Então, agora eu queria lembrar aqui o poema Maleta, né, o Maleta Revisite 86, que eu acho também um poema extremamente interessante, bem feito, e acho que tem uma sequência de poemas dele sobre o Maleta, né? O Maleta é um espaço especial na vida do Marcelo Dolabella. Ele frequentou durante muitos anos o edifício Maleta, assim como ele frequentou durante muitos anos o espaço do Matriz. Vocês vão ver que uma série de coisas da poesia dele, ela tem a ver com esse espaço de vivência, né? Eu acho que nesse poema ele diz uma das coisas mais belas do edifício Maleta, quando ele o chama como o Coliseu da cidade, né? A gente sabe que o Coliseu na, na, na cultura romana, né? Ele era o espaço da diversão, era o espaço em que a sociedade, a alta sociedade e, as, e, a, e os periféricos, né? A sociedade de escravos e a sociedade da população mesmo, né? Romana, se encontravam ali pela diversão, o circo, né? O circo que não era lá, era na verdade muitas vezes cenas de horrores, mas que era esse espaço do encontro, né? A gente ainda sempre lembra dessa relação entre pão e circo, né? Como sendo um espaço também do espaço do controle social, né? Mas o Maleta não é isso, né? É o espaço em que o mundo se manifesta para o Marcelo. Vamos ver isso aqui agora no poema. Então, Maleta Revisited, 86. É 86 porque existe uma sequência longa, né? Outros poemas enumerados. Eu estou nas maravilhas do mundo, no Coliseu da cidade, no naufrágio do poeta, ouvindo Sherazade. É o zum-zum da matilha do mundo, da muralha da China, o barulho, a baunilha dos vagabundos. Única geração que ouve a triste balada dos mouros, o transplante das décadas, a Arcádia sem fé e sem ouro, né? O poema do Marcelo é muito rimado, mas as palavras são muito bem escolhidas, né? Vocês vão ver que o ouro, o mouro,
né? Os vagabundos e o mundo, né? São relações aqui que vão sendo estabelecidas como a forma do poeta também encontrar outras vozes, né? Então, ele não é o poeta que vai ficar sempre lá no mundo erudito, no mundo né, elaborado da poesia. Esse mundo vai fervilhar por dentro da poesia dele. E a experiência do poeta é fundamental ali como essa concha acústica que vai ouvir esse barulho, né? Que é, na verdade, a baunilha dos vagabundos, é o bar, o espaço do bar, mas é também o espaço múltiplo, das múltiplas pessoas que entram naquele espaço do Maleta e que vão nas lojas, que vão nos sebos e que vão circular dentro daquela galeria, né? Então, a galeria aqui, ela também é uma marca dessa diversidade, dessas, dessas transformações, essas décadas que se passam, né? Essa Arcádia sem fé, porque ali também era um espaço de encontro, né? De poetas, de artistas, os mais variados. Bom, sigo aqui com outro poema que eu acho também bastante interessante, que mistura e que marca esse espaço do, do erudito, né? Esse espaço em que, as referências do poeta elas vão se cruzar, né? Acho que esse poema tem um pouco a ver com uma letra, vocês vão ver ao final. Vou lá logo lendo para vocês perceberem. Eu acho que aqui eu gastaria até muito pouco tempo para explicar essas referências que aqui estão, né? Então, a Letra Escarlate, só para lembrar que a Letra Escarlate, né, que lembra o livro, tem um filme, né? Tem um pouco essa ideia do assinalado, do marcado, do marginal, né? Quer dizer, o que está marcado de vermelho é o que está excluído, né? E, 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 assim como o livro, o filme, tem ali uma contestação de um lugar comum, de um clichê, de um mundo enviesado, né? Aqui o poema do Marcelo convoca uma sequência de autores e textos e personagens que um pouco vão já nessa estrutura de prece que a letra vai ter, né? Ela já vai por si só funcionar como uma ironia, uma forma de desconstrução. Veja aqui, começando o texto. Agente secreto X9, rogai por nós. Augusto Dupin, rogai por nós. Charles Chan, rogai por nós. Dick Tracy, rogai por nós. Doutor Fantástico, rogai por nós. Doutor Watson, rogai por nós. Hercule Poirot, rogai por nós. James Bond, rogai por nós. Mandrake, rogai por nós. Mata Hari, rogai por nós. Miss Marple, rogai por nós. Nero Wolfe, rogai por nós. Padre Brown, rogai por nós. Philippe Rembrandt, rogai por nós. Sam Spade, rogai por nós. Sherlock Holmes, rogai por nós. Spirite, rogai por nós. Zadig, rogai por nós. Agatha Christie, rogai por nós. Alexandre Raymond, rogai por nós. Arthur Conan Doyle, rogai por nós. Dashiell Hammett, rogai por nós. David Golds, rogai por nós. Edgar Allan Poe, rogai por nós. Edgar Wallace, rogai por nós. Ellery Queen, rogai por nós. Frederick Forsyth, rogai por nós. George Simeon, rogai por nós. Graham Greene, rogai por nós. Ian Fleming, rogai por nós. John le Carré, rogai por nós. Jorge Luiz Borges, rogai por nós. Medeiros de Albuquerque, rogai por nós. Patrícia Highsmith, rogai por nós. Raymond Chandler, rogai por nós. Voltaire, rogai por nós. Pois,
nestes banheiros, nestes bares, nestes corredores, nestas cozinhas, nestes elevadores, nestes estacionamentos, nestas escadas rolantes, nestas galerias, nestas janelas, nessas lanchonetes, nessas lixeiras, nessas lojas, nessas mesas, nesses orelhões, nessas pilastras, nestes porões, estas portas, nestas portarias, nestes quartos, nestas rampas, nestas salas, nessas sobrelojas, nestes textos, nestas varandas, nessas vitrinas. Ninguém disca M para morrer. Bom, a frase aí do famoso do James Bond é também um James Bond detetivesco aqui, o Marcelo, né? M também é a letra M do Marcelo, Marcelo Dolabella. E aqui vocês veem nessa finalização, nesse arremate do poema, uma série de referências que exploram o espaço, que pode ser muito bem o espaço do Maleta, né? Acredito que sim. Exatamente ali você vê os textos e as vitrines, né? Vocês veem as pilastras, os quartos, as janelas, as escadas, todos os espaços por onde, obviamente, circulam. Como eu disse, o Maleta era cheio de sebos, cheio de lojas, né? Não lembro se teve videolocadoras também. Quer dizer, sempre teve muita coisa no Maleta, né? E as bancas e as vitrines com os livros, obviamente, isso chama atenção, né? Muita coisa da cultura de massa, né? Vários autores citados aqui, mas que todos eles pertencem a esse grande universo que da literatura, da arte, da ficção, que o Maleta também acaba por incorporar. Bom, agora eu pego aqui um outro poema que também ainda tem essa lógica da apropriação, né, que é o poema A Maneira do Virgílio de Matos. Deixa eu ler aqui a página. Que acredito também que é interessante porque, primeiro, nesses títulos que o Marcelo dava, né, a maneira de, ele tem uma sequência também de textos com esse nome, a maneira de fulano de tal, né? Então, ali, obviamente, nesse a maneira de, você já tem alguma forma de encontrar uma relação intertextual com alguma produção dos poetas. Eu não vou citar aqui qual que seria o poema ou o gesto do Virgílio Matos. Virgílio Matos, que era um poeta também amigo de geração, né? Que participou de Sem Flores e que continuou na sua trajetória como professor, etc. Um pouco isso, esse espírito, né? A gente percebe sendo apropriado aqui pelo Marcelo, quando ele vai escrever o poema A Maneira de Virgílio Matos. Para a poesia, a lógica não existe. Muitos pensam assim: se eu for professor de línguas, poderei divulgar poesia. Se eu apoiar um candidato, ele, se eleito, defenderá a poesia. Se eu me tornar resenhista, poderei falar da conexão que existe entre a poesia e as demais artes. Se eu trabalhar em uma agência de propaganda, farei anúncios poéticos. Se eu acreditar em Deus, ele defenderá a poesia. Se eu fizer análise, mostrarei mais uma vez que a palavra antecede o pensamento. Se eu me casar e construir família, a poesia deixará de ser coisa de vagabundo. Se eu doar sangue, se eu doar meus órgãos, mostrarei que um poeta pode ser útil. Se eu ajudar um ancião a atravessar a rua, a poesia terá um leitor. Se eu mandar um projeto para uma lei de incentivo cultural, editarei uns poeminhas. Se eu me inscrever num concurso, os jurados serão benevolentes com a poesia. Se eu for freelancer e der folga para o Hércules, o sacrifício da poesia será reconhecido. Se eu reconstruir a Arca de Noé, a poesia estará salva.
Se eu abrir as águas do oceano para salvar os romancistas, demonstrarei que um bom prosador é poeta. Se eu fizer uma tese louvando um falso poeta da província, mostrarei que, como Cristo, a poesia sempre dá a outra face. Se eu escrever para a TV, exibirei o valor da poesia. Se eu quiser me matar em nome da poesia, faltará no mercado corda, veneno, revólver, altitude, faca, água, fogo, gás. Se eu entrar num amigo oculto, poderei fazer uma dedicatória em versos. Se eu aprender xadrez, poderei mostrar que um lance de dados jamais abolirá o acaso. Se eu der esmola, ouvirei um Deus te ajude. Se eu espirrar em nome da poesia, ouvirei um Deus te crie. Se eu estudar semiótica, mostrarei que a poesia também é intertextual. Se eu praticar esporte, exibirei a saúde da poesia. Se eu aprender javanês, todos lerão poesia. Se eu quiser ser expulso da República, o ditador não entenderá a piada. Se eu privatizar versos, rimas, oxímoros, anagramas, aliterações, melopeias, fanopeias, a poesia receberá financiamento estrangeiro. Se eu aprender dialética, provarei minha tese. Se eu quiser ir para o inferno, em nome da poesia, chegarei sem dúvida 2 segundos depois de esgotadas as passagens. É um belo poema do Marcelo, um poema extremamente bem-humorado, né? Como sempre, uma poesia que brinca, né, com essa possibilidade do e se, né? Quando ele diz, né, muitos pensam assim, se eu, né? Essa possibilidade aí é uma forma também do poeta mostrar como que esses espaços do poema também percorrem, né, os espaços sociais, né? Eh, do ponto de vista do poema, ele se diverte, né? É um distanciamento, óbvio, entre a poesia e o social. O social responde sempre à sua maneira a uma determinada coisa. A poesia responde com essa brincadeira. É como diz o Augusto de Campos, naquele primeiro poema que eu comentei, né? Em que está sempre lavrando esse deserto. Né? E lavrar esse deserto também é porque você vê esses múltiplos espaços num poema que se apropria de muitas coisas, versos, né, de alguns poetas, a estrutura do poema do Virgílio de Matos, que também é um pouco a brincadeira performática do Marcelo, né? O Marcelo parece que ele sempre pensa também em alguns poemas dele como se fosse um poema que fosse para ser falado, né? Para ser performado. Essa é uma sensação que eu tenho com muitos dos seus textos, né? Então, de expressões comuns, como Deus te crie, Deus te ajude, ou o lance de dados que jamais abolirá o acaso, ou as referências dos nomes, né? Os lugares, né? Do herói, de Hércules, os lugares. Lembra que o texto do Lima Barreto, né? Sobre o homem que sabia javanês, aqui brincando como se o javanês fosse uma língua universal, né? A ironia com o ditador, né? E com a ideia também de Platão, né? Da expulsão da poesia da República, né? O poeta expulso da República. Então, quando ele brinca, obviamente, atualizando um contexto até das ditaduras, né? Em que ele diz que o general não entenderia a piada, né? Se ele quisesse ser expulso da República. A gente sabe quantos poetas já foram expulsos das repúblicas, né? Por ditadores, até mesmo em países em que o comunismo, o socialismo venceu, né?
a um momento de silenciamento. É o que leva, obviamente, ao suicídio de Mayakovsky e outros, tantos da geração dele, né? E por último, aqui para a gente finalizar, desse momento que já está longo, eu pensei aqui essa noção da guerra, uma palavra que aparece com muita frequência, né, na poesia do Marcelo, e que ele vai utilizar aqui nesse poema, mas que ele brincava sempre, coisas que, quando alguma situação qualquer, limite ou não, né, ou mesmo de pura é, é, blague, ele falava assim, pois é a guerra, né? Então aqui o poema dele, sim, sim, meu país, é a guerra. Sim, meu país, é a guerra. Luz que já não ilumina, presente que não espera, a hora que tudo termina. Não, meu país, é a guerra. Cabeça sem aspirina, cérebro que desespera quando dorme a retina. Vê, meu país, é a guerra. Batalha sem Hiroshima, onde a dor não salva quem erra. Berro que berra nas narinas. Ar, meu país, é a guerra. Terra, teu nome é ruína. Esse poema, que é também ecoa, né, uma série de outros poetas, ecoa um Cabral, cabeça sem aspirina, né, o Cabral que tomava aspirina sempre, sempre, sempre como um remédio para dor de cabeça, né? Acho que se ele não tivesse escrevendo, ele sentia essas dores, né? E, e também outros, né? A guerra, que é também uma referência forte na poesia de Drummond, na Rosa do Povo, mas aqui, digamos que a guerra, ela não é mais a guerra armada, né? Mas é uma guerra permanente, é uma guerra em que a vida é uma guerrilha cultural, é uma guerrilha na própria existência, né? Por isso eu coloquei aí a guerra, vida e cultura. Acho que isso expressa muito fortemente o pensamento, a batalha, né, que é permanentemente a arte e a cabeça do Marcelo Dolabella ah, na sua, na sua produção artística em geral, né? Por fim, eu só destaco aqui algumas referências, né, que estavam que estão inclusas aí nas últimas páginas de Lore Ips, como sendo parte de uma fortuna crítica, né? Eu citei 3 referências aí, o Leminski, lendo o primeiro livro dele, que é o Coração Malazarte, e que ele brinca, né, com essa coisa da poesia cardíaca, o não ser médico, né, como uma referência também da poesia romântica, né? Quer dizer, o Coração Malazarte poderia evocar algo dessa natureza. No entanto, o Coração Malazarte aqui já é também uma referência ao Mário de Andrade, né? Ao modernismo. Claro que o Leminski sabe disso, mas brinca, pega a deixa, né? É muito comum um poeta iniciante falar muito de sentimento, amor, etc. E aqui o Leminski já vai mostrar como que a poesia do Marcelo Dolabella ela tem uma força própria, né? Que ele chama aqui de humor e antibeletrismo, né? Quer dizer, não é uma poesia acadêmica, ela é anti-acadêmica, anti-belas letras, né? Ela tem graça, né? Ela tem prazer, né? O deboche, o sarcasmo, a pirueta e a surpresa, que são elementos também que fizeram parte da poesia do Oswald, né? Esse elemento é que faz com que essa poesia dele apareça. E ainda ele coloca uma coisa, material reles e rueiro, né? Ou seja, aquilo que eu falei do espaço do maleta, do espaço de vivência experiencial do poeta,
que vão entrar na forma de construir. Então ele fala consumístico e pop, né? Quer dizer, como que o Marcelo também incorpora essa outra cultura popular, das referências do cinema, das referências da literatura de massa, como eu falei, né? Quer dizer, da música, né? Que eu não falei da música, mas poderia ser a música, inclusive um Roberto Carlos, né? Um Odair José, as referências dele são muito abertas, né? Do rock à música popular. Eu gostava muito do Tim Maia, por exemplo. Eu sempre ouvi ele falando do Tim Maia, das relações, como é que ele incorpora. Então, essa garra mesmo. E o Tim Maia tinha muito disso, né? De ironia, de humor, na música, inclusive, dele, né? Então, acho que essas coisas agradavam muito também ao Marcelo. E, por fim, o Zé Paulo Paes, né, agradecendo pelo livro dele de 83, chamado Droga, e que fala também que fala assim, sua digna e funcional pobreza material, quer dizer, ele está falando do aspecto do livro, enquanto o Leminski fala do Helles, né, como essa pobreza também, da apropriação da própria linguagem poética. E aqui o José Paulo Paes vai assinalar o contexto da produção poética do Marcelo, essa produção artesanal, né? Depois ele ainda diz que pelo aparato alusivo de sua poesia, então, quer dizer, ele está comparando também o poema, né, que o Marcelo produz, e ele diz que vejo que você está up to date com o que anda por aí, né? Ou seja, ele está bem sintonizado com a geração dele, né? E tem um paideuma que ele fala atualizadíssimo. O paideuma, como eu já mostrei logo no início, né? As múltiplas referências que passam da poesia mais erudita, da poesia mais popular, né? Que o Marcelo consegue apropriar no seu trabalho. E a última que eu citei, não são só essas, mas eu citei aqui só uma frase mesmo do Wilcon Pereira, que é uma expressão que eu achei muito interessante, né? Que é o Marcelo, caríssimo design do minibook. Esse design do minibook, né? Que é também uma outra forma de falar dos livretos que o Marcelo produziu, né? Então tá aí uma espécie de leitura, assim, não profunda, mas um comentário assim, de apresentação da poesia do Marcelo Dolabella, da produção do Marcelo Dolabella. Isso não é tudo nunca, né? Ou seja, há muita coisa para explorar no Marcelo Dolabella, mas eu creio que com essas observações, talvez vocês consigam navegar mais facilmente na obra dele. Então, eu já agradeço a vocês e digo que na próxima semana vamos falar de outros poetas, e provavelmente eu devo falar dos poetas também que não estão listados no escopo da disciplina, mas que serão importantes para a consecução do trabalho final, né? E então, até a próxima semana, eu espero já estar curado para estar com vocês na próxima quarta-feira. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.